Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Olá, Raquelzinha. Olá, Nando! Tudo bem, querido amigo? Olha, um beijo para você, pessoal da rádio, Boa Nova da TV Mundo Maior. Saudade de todos, né? E um prazer enorme estar aqui, desejando já a quem nos acompanha uma excelente jornada no Alvorada. Muito bom estar aqui de novo, Nando. É verdade, um abraço aí para as nossas queridas e queridos que estão lá nos bastidores trabalhando, as técnicas e técnicos, produtoras e produtores, para chegar essa programação para você. Se você quiser ouvir e assistir esse programa, ele vai estar lá no YouTube, isso mesmo, daqui acho que uma semana, mais ou menos, ele sobe, como a gente fala, para o YouTube. Então lá você vai na busca, coloca RBN/TVMM, e aí você nos encontra lá. Hoje vamos voltar ao amarelinho, amarelinho, isso mesmo, 15 minutos de amor próprio, e estamos, né, nessa jornada aqui do NET Alvorada, série, o capítulo 40, Talentos Escondidos. Antes mesmo de a gente ler qualquer parágrafo, por que desse título, Raquel? Conta para nós aí. Cada título é interessante, Nando, você ter que começar por essa pergunta, porque realmente cada título foi pensado, refletido com base nas consultas, né, nos atendimentos, nos estudos sobre o campo das emoções, da saúde integral. Então, a gente, quando procurou trazer a proposta aqui do livro 15 Minutos de Amor Próprio, pensou nas consequências em tom de alerta. Então, nesse capítulo especialmente, duas lembranças me vêm agora que principalmente foram os pilares aí que me sustentaram a escrever esse capítulo, né? Que embora curtinho, tem muitas reflexões legais para a gente fazer no dia de hoje. Então, primeiro que muitas pessoas, às vezes, esvaziadas delas mesmas, né? Vieram muito machucadas e é incrível quando a gente tocava no assunto da vida como era gostosa na época que ela era ela, ou das pessoas que conseguiam, né, se lembrar da época que eram mais assim, elas se bancavam, elas iam por elas faziam o que gostavam, elas lutavam mais por elas. Os talentos eram aflorados, então muitas vezes a resposta é: naquela época eu fazia o que eu gostava, nossa, eu fazia, acontecia, eu colocava minha energia, as coisas davam certo, eu não duvidava de mim, eu me reconhecia, coisa e tal. E aqui a gente pode falar aí por vários programas só nesse tipo de exemplo. O olho, né? O brilho nos olhos voltava, e é muito legal quando isso acontece, porque a gente retorna e consegue resgatar, pelo menos por lembrança, uma chama viva que na época fazia muito sentido, né? E aí você vai perguntando, mas por que, meu irmão, por que minha irmã, isso ao longo foi se apagando ou esvaindo como uma energia que vai simplesmente, né? E aí a gente descobre um bocado de coisas, né? Ou o talento que era explorado foi esquecido ou deixado de lado, que a pessoa realmente se deixava de lado, ou muitas vezes ela vai se deixando tanto de lado que ela até esquece de descobrir outros talentos que ela poderia desenvolver na linha da evolução, né? Porque isso tem a ver com a lei da evolução, tem a ver com a lei do movimento, tem a ver com a lei do progresso. Para a gente pensar no movimento da alma, quantas coisas a gente vai descobrindo ao longo, né? Ao longo da nossa vida, nas fases. Puxa, olha, eu não sabia que eu era capaz disso. Eu ouço tanto quando a pessoa retoma, né? A reconexão com a alma ali, eu volto, quando o espírito volta a se encaixar no corpo com todo carinho e respeito, ela descobre, puxa vida, olha, eu sou capaz, olha quanta coisa boa sou capaz de fazer. Então, seja por um exercício de memória ou um exercício de futurologia, vamos assim dizer, pelo menos de iniciativa e proposta, de ânimo, né? De chegar, colocar o desfibrilador ali no peito da pessoa, simbolicamente, para ela voltar à vida,
a gente descobre um bocado de talentos escondidos. Então, e também lembrar a parábola dos talentos, né? Então, 2 pilares me inspiraram em escrever esse capítulo. Tanto a parábola dos talentos, que eu acho muito bonita, é um chamado à vida, né? A gente, o que você fez com aquilo que foi entregue, com essa energia de vida, com essa energia de trabalho, com a energia do amor, com a energia, enfim, de tudo aquilo que pode fazer a gente crescer em todos os sentidos. E aí a gente dá conta ao Pai do que a gente fez ou deixou de fazer, mas dar conta ao Pai é, sobretudo, antes, prestar contas para o embate inevitável que é o embate com a nossa própria consciência, né? Então, tem muita coisa legal para a gente falar, mas resumindo, esses são os 2 pilares e principalmente pelas consequências das pessoas que chegam cheias de dores emocionais, porque sentem que perderam a habilidade, mas é uma ilusão grande, né? Que perderam a habilidade de recomeçar, de progredir, de explorar novos talentos e mesmo resgatar aqueles que faziam bem. É verdade, né, Raquel? Quando a gente busca colocar em prática e buscar esses talentos, a gente se surpreende, a gente fala, puxa, eu não imaginava que eu tinha esse talento, eu não imaginava que eu tinha essa condição. Ontem mesmo com o Thiago, a gente estava falando isso aqui na Alvorada, né, que nós temos na nossa essência uma capacidade, a gente tem tesouros que estão ali escondidos e que precisam ser, né, assim, descobertos. Às vezes a pessoa vai querer buscar fora e está dentro, né? Então, é aí que a gente vai descobrindo que a gente tem talento para coisas que a gente nem imaginava. Por quê? Porque às vezes a gente não quer testar, a gente fica na zona de conforto, a gente acha que, tá bom assim, eu não vou conseguir, mas não tenta, né? A gente passou em frente a uma lotérica hoje, estava lá, 115 milhões o prêmio da lotérica, lá da loteria aí, da Mega Sena. Mas a gente não vai ganhar se a gente não jogar. Não tem, né? Ela falou só, queria ganhar, mas você joga? Não joga. A gente tenta? Não tenta. Então a gente precisa tentar, né, Raquel? E olhando até por um outro lado, a gente precisa tentar melhor ser mais a gente, sabe? A gente precisa melhor. O que quer dizer isso? Melhor tentar melhor ser a gente, se aproximar mais do que faz bem para gente. Num contexto macro, e muitas vezes isso se aproxima muito do clichê aos olhos de muitas pessoas, mas é vital para a saúde, né? Para a saúde mental. Muitas vezes a gente se esquece de despertar isso em nós, né? Porque a gente precisa entender e compreender que a gente precisa ter fontes de motivação. Procurar se virar nos 30, no bom sentido, para procurar em nós esse fortalecimento dos recursos internos a ponto de falar, não, peraí, eu posso mais, é como eu costumo dizer, você pode muito mais e merece muito mais do que você imagina e supõe. Você é muito maior do que esse sonho que você está achando que é grande para você, mas você pode muito mais. E quando a gente fala pode muito mais, é porque às vezes as pessoas acham que podem ir até ali. Outro dia a gente gravou até um programa sobre isso, que a gente vai construindo os nossos muros, as nossas resistências, camadas de realidade que não são tão reais assim, que são ilusórias, e a gente acha que a gente só merece isso, a gente acha que a gente pode só ir até ali. Isso acontece muitas vezes porque são vários os motivos, mas às vezes a gente não acredita tanto na gente, a gente se permite só ir até ali, a gente acreditou no que o outro disse, que a gente não era capaz. São múltiplas as questões que fazem muitas vezes o ser humano se apequenar. E é um crime contra a natureza, né? A natureza de Deus em nós já é gigante. Ela possibilita 1000 caminhos, mil caminhos de luz, de prosperidade, de motivos para sermos felizes, né? Isso aqui não é nenhuma fantasia ou nenhuma filosofia, apenas uma teoria. Isso eu vejo no consultório quando alguém rompe com isso. Quando alguém rompe com o natural, que é você realmente pode, merece e deve ser feliz, quando a gente rompe com o natural, que é a nossa felicidade, a gente fica doente, né? Então, esses talentos, eles são as ferramentas que a gente tem para aprimorar a nossa felicidade. Afinal de contas, quando você termina um bom trabalho e vê, como você falou, né, Nanda? Olha só, eu sou capaz, que coisa bonita eu fiz. Ao final de um processo,
Você se capacita, você começa a ver, você começa a acreditar tanto em você, que você se torna uma locomotiva imparável. Mas não é uma locomotiva imparável para passar por cima de qualquer um, de qualquer coisa. É na locomotiva na sua vida que pega o embalo e agora nem o mau tempo, nem a chuva, nem o vento, nem nenhum fator externo, nem o cinza dos céus naquele dia que não tem sol, nada vai parar essa locomotiva. Então é como se você começasse a acreditar mais em você. Quando isso acontece, não é que você se coloca de novo acima ou melhor que quem quer que seja, você apenas se reconhece como alguém valioso, importante, imprescindível nessa vida, que no mosaico, né, de construção desse mundo, cada um de nós tem o seu papel e a sua importância, nem acima nem abaixo, ao lado, né? E quando as dificuldades vêm, porque muitas vezes a pessoa confunde, não deu certo aqui, ela confunde esse momento como não vai dar certo nunca mais. As pessoas, às vezes, por terem dado errado certos pontos, e nem é o projeto inteiro, certos pontos não dando certo, algumas ou muitas pessoas acham que fracassaram e entendem fracasso como sinal de incapacidade. Para o espírito, nada é determinado, tudo é determinável, né? Só basta a gente recomeçar, aperfeiçoar, ver o que pode dar certo e aprimorar. O talento está aí para isso, né? Como uma ferramenta para a gente ir aprimorando e fortalecendo essa caminhada. E que bonito é quando a gente não deixa mais isso escondido. Quando a gente vira e fala, Nanda, eu posso não saber tudo, mas olha, pesquisando eu vou ver o que eu consigo e com certeza eu vou te entregar o meu melhor. A satisfação interna de ter usado o talento da busca, o talento da boa vontade e da perseverança vai fazer com que eu te entregue o melhor. Isso já não é lindo? É, muito lindo. E aí, então, o texto diz aqui assim para nós: quantos talentos deixamos de lado a pretexto do depois eu faço ou do depois eu aprendo, né? Sempre deixando para depois, protelando, entrando na zona de conforto. Amanhã eu consigo. Ah, eu acredito em reencarnação, vou deixar para outra, né, encarnação. Ah, o universo aí, a vida é infinita. Não, a gente precisa olhar aqui, ó, para o dia de hoje, para esse instante que a gente está vivendo, né, Raquel? Essa história do depois me arrepia. Eu confesso, assim, eu sou humana, eu tenho que aprimorar algumas coisas no sentido de a velocidade do mundo, das pessoas, uns andam mais rápido, outros mais devagarzinho um pouquinho, e tudo bem. O problema é não andar. O problema é não andar, né? E como eu estou a 440 por hora, né? Que eu gosto de movimento, eu me abasteço desse movimento frenético, eu tenho que cuidar disso, porque às vezes a pessoa não é que ela está deixando para depois, né? Ela está no ritmo dela, e eu vamos, então é algo que eu tenho que tomar cuidado como ser humano. Eu, Raquel, também estou aprendendo. Mas, como eu falei, nem pausa, nem pressa. O problema é a sabedoria de achar o equilíbrio, né? Sem correr, sem parar, qual que é o meu biorritmo? É você parar, ter o prazer de começar e terminar uma tarefa no seu tempo, na sua cadência. Isso eu falo para quem tem condições. Às vezes você tem meta para cumprir, vem a pressão da meta, só Deus sabe, né? E se há alguém aí assistindo a gente, quão difícil é trabalhar com prazo, meta. Eu trabalhei com prazo e meta há muito tempo, muitos anos da minha vida. Hoje eu que faço as minhas metas, né? Hoje eu faço o meu tempo e olha, a saúde agradece. Muito obrigada. Então, essa cadência do movimento é legal, mas esse negócio de deixar para depois, isso me arrepia, porque a gente vê muitos talentos enferrujando, talentos que eu falo pessoas mesmo, potencial humano sendo deixado de lado. Depois eu faço significa depois eu vou ser feliz. Olha só, vamos pensar sobre isso, né? Tem gente que deixa com essa frase, com esse slogan no depois eu faço, tem preguiça de ser feliz. Porque o trabalho, ele não é esse castigo, né? Que a gente já falou diversas vezes de onde vem a palavra trabalho. Se você está assistindo aqui a primeira vez, ouvindo a gente falar isso a primeira vez, vem da palavra do latim tripalium, era um instrumento que causava dor na Idade Média, né? Usado para castigo. E aí, por derivação de trabalho, tripalium, trabalho.
Mas trabalho não é castigo, né? Ele é, quando saudável para o ser humano, para a evolução, ele é altamente nutritivo e só faz a gente crescer. Então, essa história do depois eu faço, no sentido de procrastinação, quando não é realmente urgente a coisa, olha, não posso fazer agora, depois eu faço. Quando é para procrastinar mesmo, é sinal de doença a caminho, Nando. Porque aí vai virando um vício. E olha só que interessante, a reclamação que eu ouço geralmente de pessoas que têm o problema da procrastinação, que tem que ser muitas vezes trabalhado em terapia, e super recomendo, inclusive. A pessoa, ela fala assim, eu não tenho força para fazer agora, então eu deixo para depois, só que sente culpa. Então fica um ciclo, depois eu faço culpa, depois eu faço culpa, depois eu faço remorso, depois está de um tamanho gigante o que tem que fazer, e muitas vezes não dá conta, então fica uma culpa tríplice aí, pesando no peito da pessoa. Então isso é o ruim, né? Então eu costumo dizer que depois eu faço é retardar a sua felicidade. Quanto antes você fizer, quanto antes você colocar para frente as coisas, outras coisas ainda melhores vão acontecendo, né? Por aí a gente vê que tudo tem a ver e tudo reflete com felicidade, e se mexe com felicidade, mexe com saúde também, Nando. Já pensou em chegar lá no plano espiritual e aí começar a ver os vídeos, né, no YouTube lá do Sky, sabe? Tem um tubo lá do céu. A gente vê a nossa história e fala assim, nossa, eu perdi aquela oportunidade, ai meu Deus do céu. É verdade. E Passa você pela estava... gente, né? É, E aí a é. gente deixa a coisa de não fazer aquela oportunidade e se arrepende, né? Aí bate o arrependimento lá do outro lado da vida, a gente tá lá e de repente fala assim, nossa, por que que eu perdi essa oportunidade? Tudo bem, mas vamos em frente, porque esse livro está aqui para nos animar, para nos impulsionar para usarmos os nossos talentos, né? Aí, Porque, Nando, tá, desculpa, você está pode falando falar. de motivar, porque é isso que ele nasceu mesmo. Qual que é o Então, objetivo? O objetivo é filosofar sobre talentos escondidos? Não. Como terapeuta, né? Eu só estou compartilhando através do amarelinho situações de pessoas que foram extremamente prejudicadas na sua saúde mental e emocional por não assumir os seus talentos. E muitos foram os casos mesmo que chegaram e disseram, olha, eu não consigo fazer, eu procrastino. Quando é para os outros, olha o que mais ouço, né? Quando é para os outros, eu faço na hora. Quando é para mim, eu me deixo em segundo, em décimo, centésimo plano. E onde que está a nossa... Porque, veja, o projeto que tem que dar certo somos nós, né? Então, onde está a lógica disso tudo? A lógica é, mas eu atendi ao amor maior de devoção e doação a todo mundo, tá bom. E você chega todo doente no consultório, então essa é a saída, é isso? Né? Então nós temos que nos perguntar a respeito disso. veja bem, né? A gente vê muitos pais também reclamando, não, que eu tinha que criar os meus filhos, que eu tinha que fazer meu trabalho, que eu tinha, e vai deixando. E o tempo vai passando, né? Por exemplo, aqui está escrito, talentos não desenvolvidos, não aprimorados, são tesouros enterrados e em um verdadeiro desperdício de tempo, de vida material e espiritual, né? Então, veja aí, o que está dizendo aqui. A gente vai fazer que nem na parábola lá que você falou, né, que inspirou também esse capítulo, que o Senhor entrega um talento para um servo, 2 para o outro, 3 para o outro, né? E 5, acho que, para o outro, né? E o que pega um talento enterra. A gente sabe como que é essa parábola, né? E, no entanto, a gente precisa pegar, nem que seja 1 ou 5, trabalhar isso e desenvolver isso, né? A gente vai ser muito mais agradecido a Deus por ter nos confiado esses talentos, quando a gente colocar isso em prática, né? Colocar para se desenvolver, né? Em nós mesmos. São todos chamados.
né? Puxa, desenvolver talento mexe com a energia da renovação, da esperança, da alegria, da satisfação. Já que algumas pessoas pensam às vezes, né? Eu vou exercitar o meu talento, trabalho dá trabalho, né? Tô com a cabeça cheia. Mas se a gente pensar pelo lado da satisfação, nosso cérebro é altamente recompensado quando a gente faz algo ligado à nossa identidade, porque os talentos, eles são nossa identidade, né? Por exemplo, eu não tenho talento nenhum para... se falar humanas e exatas, eu estou na humanas com certeza. Eu não tenho afinidade com exatas, o meu espírito pede humanas, né? Artes e tudo mais. Se você fala assim, Raquel, olha, entre cozinhar e escrever, o que você gosta de fazer? Eu gosto de escrever. Já o Nando, ele manda bem, né, Nando? Você já compartilhou altas receitas aqui para gente, né? Faz uma feijoada como ninguém, aquela feijoada light, né? Enfim, são talentos, são energia da pessoa que vira um conhecimento e ela compartilha com outras pessoas. Veja que interessante. Quando você escreve alguma coisa, como foi o meu caso, era como fazer um belo banquete e a esperança era de que quem fosse sorver desse banquete, sorvesse não apenas desse conteúdo, mas da energia do conteúdo, da proposta de felicidade. Tem muita coisa por trás que só a colocar um livro à venda em uma prateleira. Igual você, Nando, quando você faz um daqueles banquetes bonitos, né, e maravilhosos para sua família, não é só o ato de cozinhar e colocar comida na mesa, tem o coração, tem a energia da nutrição, envolve tudo o que de melhor o ser humano pode oferecer para outro. Talento quer dizer o quê? Uma dádiva. Por isso que a parábola dos talentos é dado pelo Senhor para significar e nos fazer lembrar que um talento é divino. Ele é criado, ele é feito, ele é distribuído para que nós nos aproximemos da divindade sendo humanos. Então, um talento, qual o trabalho do talento no mundo? O trabalho do talento no mundo é nos aperfeiçoar a ponto de sublimar quem nós somos, intelectualmente, moralmente, né? Então, olha que interessante, quando um atleta ele vai para as Olimpíadas, ele treina absurdamente, é por questão de carreira, é por dinheiro, o que quer que seja, tá bom. Mas a satisfação, a emoção que eles passam para a gente, quando recebem as suas medalhas, por exemplo, representando uma nação, percebe? É muito mais do que tudo aquilo que é pequeno, do vil metal, que também é importante aqui, mas só aqui. É a grandiosidade do crescimento do espírito do ser humano que no pódio com ele subiram todos nós, subimos todos nós. O talento ele serve para fazer a humanidade evoluir, crescer. É por isso que é tão lindo falar de talento. Porque aqui a gente não está falando, então, de o oposto, que seria o oposto dos talentos, quando eu decido entregar o meu pior. O talento é sempre sublime, ele que ajuda a aperfeiçoar esse mundo. É por isso que, Nando, a gente vê tantas pessoas com tantos talentos e às vezes falta uma palavra de incentivo. Falta o elogio, às vezes simples, gente, numa criança, num adolescente, ter a paciência. Então, pode ser um exercício para a gente. Pode ser que você já faça isso naturalmente. Olha, parabéns para você. Quando você olha alguém, o seu próximo, e fala, puxa, como você é bom nisso. E geralmente a gente já olha e faz o quê? Olha, tá vendo? Olha como você faz. Quer dizer, às vezes só querendo que a pessoa faça do nosso jeito, né? Ou sempre com olhos de crítica. Como é que a gente vai querer um mundo melhor se a gente não desenvolve a capacidade, a habilidade de ser incentivadores de almas? Vamos praticar um pouquinho mais isso, gente. Não faz mal, não custa nada. E olha, às vezes essa pessoa, já aconteceu, viu, Nando? De você falar alguma coisa, vou dar um exemplo, tá? O meu irmão, sei lá, aconteceu uma coisinha lá na vida dele, aos 9 anos de idade. Puxa, Rafinha, como você é bom nisso. E ele lembrar a vida inteira, e de repente me pegar de surpresa depois de anos, naquela tarefa, e ele dizer, foi você que me disse que eu era bom nisso. É lindo, não é? É. E ó,
Está escrito aqui, ó, quando enterramos os nossos talentos pela preguiça, pela falta de coragem, ou mesmo pelo medo de tentar, fracassamos de algum modo na nossa evolução. É preciso lembrar que não viemos a passeio, né? Não viemos a passeio aqui. A gente veio para quê? Para usar desses talentos, né? Usar dessa capacidade que a gente traz, né, Raquel? Interessante essa ideia, né, que é muito repetida, de que a gente não vem a passeio, mas eu me permiti repetir nesse livro, porque não é original, mas precisa ser repetido todo dia, porque às vezes a gente pensa que a gente veio a passeio, né? Porque às vezes a gente esquece que um dia São Pedro vai puxar a nossa fichinha e a gente não sabe a hora e nem o dia, e aí a gente vive como se fosse para sempre, pelo menos na matéria, né? Pelo menos na matéria. Mas eu sei que não é para sempre, Raquel, porque eu sou espírita e o espírito não morre jamais. Legal. Mas aqui, aproveitando essa existência, tem começo, meio e fim nessa existência. Então, se aqui, regidos pela lei do tempo, né, nessa orquestra de dia a dia, onde é que a gente vai chegar e o que que a gente precisa fazer? Então, motivos que detonam o talento, né, que estragam nossos talentos, enferrujam as nossas ferramentas de trabalho. Preguiça, falta de coragem, medo de tentar, medo do fracasso, né? Tem muita gente que realmente, infelizmente, não se lança. Puxa vida, como, sabe, dá vontade de fazer assim, vai menino, vai menina. Ah, mas eu tô com medo, vai com medo mesmo. Rapaz, você consegue. Nunca esqueço de um aluno que virou um grande amigo, nos idos lá de 2005, né? Ele tem uma deficiência visual, ele quase não enxerga mesmo, né? A cegueira dele, por assim dizer, é bem grave, mas ele vê ainda vultos e tal. E ele estava estudando para concurso público comigo e a aula era de direito, numa daquelas matérias bem exigentes, né? Resumo da ópera, um dia eu peguei ele sozinho num canto e ele, professora, eu vou desistir. Mas por quê? Né? Porque não é para mim, eu estou tendo dificuldade em estudar. Mas então, você não está gravando as aulas? Estou, só estou desmotivadão. Eu acho que eu não vou, não sei, não é para mim. Aí ele falou, acho que não vou conseguir. Eu falei, você nem tentou ainda, não dá nem para você falar que não dá para você conseguir. Para! Você é capaz, você é competente, você só precisa estudar de um jeito adaptado. Acha o seu ritmo e vá em frente, não para. Passou no concurso e hoje é advogado. Ele prestou vestibular também para a faculdade e, enfim, fez a OAB, né? E nos presenteou com a alegria e a satisfação de comunicar que realmente passou. Quer dizer, e o que para a gente, na época, não significou grandes coisas ter falado um negócio desse para a gente, o que custa? Vamos combinar, né? Falando de uma forma bem dia a dia. Não nos custa nada, mas para ele pode ter feito a diferença. Então, olha que interessante, ele deixou de lado a preguiça, se é que tinha, não via preguiça nele, mas de repente a falta de coragem, o medo de tentar e o medo de fracassar. E se errar? E se não der certo? Qual o problema, né? Então, olha, Nando, é preciso lembrar que não viemos a passeio como está aqui, no seguinte sentido, precisamos lembrar que a vida é para ser bem vivida e quanto mais a gente aprender, mais a gente vai ser feliz e ter recursos internos nos dias difíceis, né? Isso mesmo. A gente não pode perder essa oportunidade que se faz na nossa vida. Com essas palavras da Raquel, a gente vai dar aquela pausa para um momento de prece, de oração e de vibrações. A gente sempre pede, deixa aí um copo de água do lado, reserva aí um recipiente com água, porque durante a prece e a oração, os benfeitores espirituais trabalham, trazem-nos, através da experiência deles, do trabalho deles, do talento deles, energias boas para nós. Naquele momento em que você estiver ouvindo esse programa ou assistindo, eles vão trabalhar, porque o tempo deles não é igual ao tempo nosso. Então, por exemplo, nós estamos aqui, né, agora,
Se você for ver esse programa depois, lá no YouTube, os amigos espirituais vão trabalhar, porque para eles é um outro time, é um time diferente do nosso. Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações aí. Que nós possamos nesse instante então elevar os nossos pensamentos e conectarmos com os benfeitores espirituais, como dissemos, que trabalham incansavelmente, diuturnamente, num tempo, num time diferente do nosso. Ao nos conectarmos via prece, oração e vibrações, com certeza eles irão atender dentro das nossas reais necessidades, através das energias que nos trazem de esferas superiores. Que essas energias possam trazer para nós estímulos que vão fazer que abramos aquela caixinha de talentos que temos dentro de cada um de nós. Que o segredo muitas vezes está naquele primeiro impulso nosso de boa vontade, de querermos, mesmo que dificuldades encontremos, desafios, mas é por aí que vale mais o talento que nós trazemos dentro de nós quando ele é descoberto pelo nosso esforço, pela nossa perseverança. Os benfeitores irão nos inspirar, irão nos encorajar, muitas vezes pela intuição nos mostrar o caminho que podemos seguir. Como a Raquel trouxe o exemplo daquele nosso irmão de baixa visão, que se tornou, não é, um advogado. E assim, muitas vezes, essas inspirações vêm com palavras de incentivo para que a gente possa redescobrir e redescobrir em nós possibilidades que não imaginávamos que poderiam acontecer na nossa vida. Todos nós temos essa condição. Deus não tirou de nós essas possibilidades. Deu a todos essas possibilidades. Lógico que em campos diferentes de atuação, mas se a gente tem dificuldade ou desafio em algum setor, se perseverarmos, se lutarmos, se quisermos, iremos conseguir. Por isso, então, que possamos aproveitar esses talentos que nos foram concedidos através das energias que trazemos dentro de nós, da força que existe em cada um, para vibrarmos para aqueles irmãos que estão muitas vezes caídos no caminho, desanimados, que estão enfrentando depressões, que estão tristes, que estão desesperançados, que possam encontrar uma luz em suas vidas, que usemos as vibrações de nossos corações e dos benfeitores espirituais para chegar nesses irmãos. Por isso, então, Senhor Jesus, Mestre amado, pedimos a todo o nosso planeta, a essa esfera de vida que nos encontramos, onde tantos talentos existem e que precisam, Senhor, serem descobertos com coragem, com muito empenho de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, Mestre, não tão somente nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você colocar seus talentos aí, não é, em exercício, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo. Você colaborando, muitas pessoas que não têm um centro espírita, que não têm a palavra de um terapeuta, né, de palavras do bem, do Evangelho de Jesus, aqui na Rádio Boa Nova tem, na TV Mundo Maior tem. Você pode ajudar a alcançar essas pessoas. Colabora então, entre no site amigosdaboanova.com.br, é aquela doação que você fizer, aquela inscrição sua como sendo sócio ou sócia, vai ajudar bastante. Tem uns telefones aí para você também, né? O site eu já disse, amigosdaboanova.com.br, os telefones são 0800 12 018 38, temos o
fixo também 11 2458 3214, e o WhatsApp, que é esse meio internacional aí de comunicação fácil, que é o 11 97261 0272. E aí, este mesmo número foi escolhido para o Pix, que é aquela doação que você pode fazer aí dentro das suas condições, né? Fazendo aquela transferência do seu banco para o banco aí da FEAL, dos Clube Amigos da Boa Nova. Então, repetiu o número 11 97261 0272. Aí faça aí o Pix, registre aí no seu smartphone aí esse número e faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova e daqueles que estão promovendo o bem para o planeta. E também temos o recadinho da Raquel, que ela vai falar do amarelinho, para você também. Eu tenho o meu, tá? Eu ganhei esse aqui porque a Raquel me deu, mas você pode ter o seu também. E autografado, né, Raquel? É isso aí, Nando. O seu também, né? Foi autografado com todo carinho. Que bom, foi com muito carinho mesmo que a gente enviou, assim como a gente envia, né, para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas que entram em contato, que viram nossos amigos mesmo. Acho que esse é o grande barato da vida, a gente poder estar em contato, né, direto com as pessoas e ouvir a história delas. Eu gosto muito disso. Gosto muito disso. Então, privilegiar a história de cada um o amarelinho ele proporciona isso, né? A rádio e a TV. E como é importante esse trabalho da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, como você disse, às vezes a ajuda chega em lugares que não tem fronteira, né? Não tem fronteiras. Além do Brasil, lá fora, às vezes quem mora fora, às vezes se sente tão sozinho, tão sozinha, e se conecta à rádio e através da rádio encontra ali uma família inteira para abraçar através da voz, né, de todos os comunicadores. Então, sou muito grata também por essa ponte que se faz, né, pela TV e pela rádio. E o amarelinho, para quem quiser adquirir, ele é vendido nas melhores livrarias do Brasil, né, online, você acha em todos os lugares. E nós divulgamos o canal central, que é a Livraria Baxiega, que é a livraria virtual, que a gente tem não só amarelinho, mas mais de 50 mil títulos lá para um tour literário, para quem curte leitura. E também pode entrar em contato com a gente no perfil do Instagram, que é o Raquel_Baxiega, né, com 2 Cs, Raquel com QU. E também, Nando, gostaria de agradecer aqui a você, especialmente, a TV, por nos permitir, né, ter falado do projeto social, projeto Terapias Integrativas na Comunidade, que encerrou suas atividades neste ano, agora no sábado, dia 22/10, né, e vamos retomar o ano que vem. As atividades do Espaço Bom Viver continuam, né, então, no mês de novembro. Então, para quem quiser olhar a agenda, saber o que a gente está fazendo por aí, tem o perfil também do Espaço Buon Vivere, né, no Instagram. E a gente vai ficar super feliz se vocês puderem entrar em contato e a gente, como eu disse, conhecer todo esse capital humano que se une ao redor da TV e da rádio. Eu adoro isso. Isso mesmo. Ah, eu queria lembrar também que você pode nos encontrar no nosso canal Laços Espirituais. Vai lá no YouTube, não, aí no YouTube, isso, pode ir no YouTube, pode ir no Facebook, no Instagram, né? E você coloca lá Laços Espirituais no Spotify, nessas plataformas, né? Como SoundCloud também. Põe lá Laços Espirituais e nos encontra. Tem várias pessoas aqui do nosso meio, da rádio, da TV também, que participaram e estão participando, né, das entrevistas. Vamos lá no nosso canal Laços Espirituais. Muito bem, então, vamos prosseguir aqui com o texto, que ainda temos aqui uma parte do texto, finalzinho do texto, quando diz assim, precisamos produzir, criar, dar a nossa contribuição para o aprimoramento, né, da nossa gentil terra que nos acolhe. Quem tem um talento e enterra, se encerra junto. Pense nisso. Aí tem aquela frase final que eu gosto de enaltecer, porque ela está inclusive grifada no fim aqui do texto. Ame-se a ponto de utilizar
todos os seus talentos. Aí que beleza, uma maneira de a gente se amar é usar os nossos talentos, né, Raquel? Pois é, e poder se orgulhar de cada um deles e falar, puxa vida, como ficou bom isso aqui. A gente foi ensinado, né, naquele negócio de... Eu adoro, lógico, todos os valores, os princípios que na nossa educação mais tradicional, na época, a gente recebeu de todo o coração, né, com muito amor, especialmente ali dos meus avós, sempre falo disso, né, quando olha, Raquel, é aquela coisa de antigamente, mas eu acho que não faz mal em lugar algum para mim, né, que me mantém assim, feliz em qualquer grupo, no meio de qualquer grupo. Então, não posso dizer que esses conhecimentos tornaram as minhas crenças em crenças limitantes. Não, muitos me tiram de várias enrascadas mesmo, né? São crenças positivas. Às vezes uma ou outra não faz mais sentido para a época, né? Mas a gente vai filtrando, vai vendo o que serve. E esse negócio de ame-se a ponto de utilizar todos os seus talentos é questão de autorreconhecimento, que a gente, infelizmente, foi também, nessa época, ensinado a não se gostar o suficiente. A gente não foi ensinado aqui no Ocidente a reconhecer quando a gente realmente é bom em alguma coisa. E as pessoas, às vezes, acham que se valorizar necessariamente é se tornar uma pessoa, como alguns rotulam, metida, arrogantona. Não gosto disso também, né? Não gosto disso, acho feio para dedéu. Mas eu também acho que a gente precisa se gostar mais. E dentro da gente, pra gente pelo menos, fala, puxa vida, sou boa nisso aqui. Puxa vida, sou boa. Se tem outra pessoa melhor, eu não sei, mas olha, agora eu só quero saber de mim nesse momento. Caramba, que bolo gostoso que eu fiz. Menina, nossa, uma obra de arte, que mal tem isso? Nenhum. Faz um bem para chuchu, para a alma. E essa frase aqui, Nando, que você leu, né? Precisamos produzir, criar para contribuir para o aprimoramento da nossa gentil terra que nos acolhe, é porque ela nos dá generosamente tanta coisa, né? Que o sentimento de gratidão é pelo menos devolver algo também bom, também produtivo para essa mesma terra gentil que nos acolhe. Como eu disse aqui no final, quem tem um talento e enterra, se enterra junto. Morre para a vida. O que, se não a força do trabalho, nos faz crescer? A lei do amor, tá bom, só que aí você vê que a lei do amor, sem ser agregada à lei do trabalho, ela não é que ela fica inoperante, ela fica ali regendo só uma energia. A lei do trabalho dá movimento para tudo, para todo o resto, né? Então, quando eu digo que quem tem um talento e enterra esse talento, se enterra junto, é porque morre para a vida. Que a gente possa lembrar disso e produzir mais e mais como questão de saúde mental, botar ali a nossa cuca para pensar e falar, é bom demais estar em movimento, né? Quem para fica doente, né? Já reparou nisso? Então eu espero e eu desejo para você muito movimento, que a arte de se movimentar e a vontade de viver seja maior do que qualquer desafio. Isso mesmo, vamos colocar em operação aí os nossos talentos, porque eles podem dar frutos e multiplicar ainda mais esses frutos, né? Se a gente fizer esse esforço, com certeza vai valer a pena. Vamos passar por momentos difíceis de desafio, né? Como a gente estava falando na prece, né? Vem as tempestades, porém tudo isso vai ultrapassar essas condições que a gente encontra. Isso fazem parte da nossa vida. Mas o resultado de tudo isso, com esforço, com sacrifício, até com dor muitas vezes, né? Vai ser algo que valeu a pena e vale a pena, né? Porque não encerramos por aqui, né, Raquel? Só vão encerrar o Alvorada agora, mas essa possibilidade, ela é eterna, né? Então, Raquel, obrigado aí por estar com a gente. Muita paz aí, muita luz para você, para todos. E as suas despedidas aí, nossa. Nando, muito obrigada, um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até lá. Então, tchau, tchau, Raquel! Tchau, Nando! Tchau! E até o próximo programa Alvorada.
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.